Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Estamos de volta, continuamos aqui com a doutora Danusa na Clínica Leger, aqui em Porto Alegre. E agora vamos falar aí sobre o laser, né, que a gente realmente aqui colocou, né, sobre a perspectiva de trazer algumas informações a mais, o laser de diodo.
E a doutora Danusa agora nos esclarece as suas finalidades e para que serve. Sim, o laser de diodo, ele tem sido muito usado na estética com a finalidade de depilação dos pelos, né? Eu disse que a luz pulsada era uma opção de tratamento para depilação de pelos, mas o tratamento mais efetivo para depilação é através do laser de diodo, né? Então, a principal finalidade dentro da perspectiva estética é a depilação dos pelos. Sobre essa tecnologia, o que a senhora poderia colocar referente à ação? O laser de diodo, ele tem uma avidez pela melanina, né? Então, quanto maior a quantidade de melanina, ou seja, quanto mais escuro o pelo, maior o calor que ele vai absorver do laser. Então, através da absorção desse calor, a melanina absorve o calor do laser, transmite esse calor para o folículo e acaba destruindo esse folículo de forma definitiva, né? E é essa a forma com que acontece a destruição do pelo e a possibilidade de uma depilação duradoura, né? E da mesma forma, a questão da anestesia, internação, essas coisas todas estão tranquilas? Não. O paciente pode fazer o tratamento e voltar às atividades sem problema nenhum. Não precisa anestesia, apesar de ser um tratamento um pouquinho doloroso, né, bem tolerável, é bem tranquilo de fazer. O paciente sente algum desconforto, sim, mas não há necessidade de anestesia e muito menos de internação hospitalar. Então, a questão da vermelhidão e manchas acontece também, acontece a vermelhidão, pode acontecer um edemazinho ali, pode acontecer de no dia seguinte surgirem umas bolinhas assim, bem na raiz do pelo, na área de inserção do pelo. É bem comum que aconteça. Então, leve edema, uma vermelhidão no local da aplicação, são coisas comuns ao pós-procedimento de laser de diodo para depilação. E a questão das sessões, quantas sessões são necessárias, seria interessante a gente abordar isso também. Sim, isso é bem interessante. A gente sempre diz o intervalo mínimo de 6 sessões. É claro que dependendo da região que está sendo tratada, esse intervalo vai variar bastante, né? Se a gente pensa em axila, vai ser um intervalo de 6, 8 sessões. Se a gente pensa em buço, é um intervalo um pouquinho maior, né? Vai demorar um pouquinho mais para que aconteça o resultado efetivo do paciente. E é claro, depende também da condição do paciente, depende da característica do pelo de cada um, né? É um tratamento que pode ser feito para praticamente todos os tipos de pele, né? Todos os pacientes a princípio podem fazer. É claro que aqueles pacientes que têm a pele mais escura correm um pouco mais de risco de ter algum tipo de queimadura, né? Em função da melanina. Então, a pele que tem mais melanina, como eu disse que a melanina absorve o calor do laser, então é uma pele que absorve mais o calor do laser. Então, é uma pele que pode sofrer, tem um risco maior, na verdade, de complicação como queimadura. Por isso, mais uma vez, tem que ser um tratamento feito por um profissional experiente, uma máquina que tenha registro da Anvisa, num local adequado, para que minimize o risco de acontecer essas complicações indesejáveis, né? Bom, sem dúvida, a questão das contraindicações, essas que a senhora falou. São as mesmas, praticamente, da luz pulsada. Então, a gestação é uma contraindicação, paciente que está em tratamento para alguma doença também é uma contraindicação, né? É importante ter uma avaliação médica para que o paciente, através do seu histórico pessoal, possa ser devidamente indicado ou contraindicado o procedimento, se for o caso. Muito bem. Vamos passar agora para o laser Diag, né? Vamos defini-lo aqui no sentido de levar a informação para o pessoal que está ligado aí com a gente. O laser Diag também, ele tem algumas funções no nosso meio, mas a principal função dele é a remoção do pigmento exógeno, a gente diz, ou remoção de tatuagem. E nesse aspecto, com relação a esse laser, no caso, Diag, quais seriam, assim, as questões que a senhora poderia observar com relação a problemas que poderiam advir na sua aplicação? Sim. O laser Diag, ele é um laser que é usado para remoção de tatuagem, então. É um laser que pode causar algumas cicatrizes. É um laser que pode não trazer a remoção de todo o pigmento.
né? Então, cicatrizes tanto como queloide, hipertróficas. Então, é um laser que tem que ser aplicado também por um profissional devidamente qualificado. É um laser que pode causar ele causa um dano celular um pouco maior do que os outros lasers, então esse dano celular pode trazer essas cicatrizes. Então é importante que ele seja aplicado por um profissional que conheça bem a tecnologia e que saiba aplicar esse tipo de tratamento e para observando, claro, as características de cada pele, né? É que tenha um domínio sobre o equipamento. Exatamente. É importante a gente ressaltar isso, porque evidentemente as pessoas sempre se preocupam quando submete a qualquer tipo de procedimento, ainda mais quando mexe com a pele, a questão estética está muito inserida dessas questões todas. Sim. E nas questões assim, referentes à sua aplicação, que a senhora falou, a questão da tatuagem, quanto tempo demanda? Né? Sim. Quantas sessões são necessárias? Sim. A questão da remoção de tatuagem é bem interessante, porque a gente não consegue definir ao certo o número de sessões. A gente tem resultados muito bons, a gente, por algumas vezes, por várias vezes, na verdade, a gente consegue remover bastante o pigmento, praticamente 100% da tinta, deixando o mínimo de cicatriz na pele do paciente, praticamente nenhuma cicatriz, tá? Para que seja definido o número de sessões, a gente tem que pensar no tipo de pigmento que foi colocado na pele do paciente, na condição pessoal do paciente em cicatrização dessa pele e, é claro, a cor desse pigmento. Por exemplo, se é uma tatuagem preta, por exemplo, tatuagens pretas normalmente são mais fáceis de serem removidas, é um pigmento mais fácil de ser removido, mas depende muito da qualidade da tinta que foi usada. Algumas tintas têm um metal misturado, elas não são puras, e isso dificulta muito na hora da remoção da tatuagem, né? Esse metal acaba absorvendo o calor do laser e impede a fragmentação do pigmento, porque é através da fragmentação desse pigmento que a gente consegue remover a tinta. Então, nessas tintas, nesses pigmentos que tem esse metal misturado, a gente encontra uma certa dificuldade. Isso, né, César, é claro, a gente não consegue identificar olhando para a tatuagem, a gente não consegue olhar e saber se aquela tinta é ou não pura. Então, é um número muito variado de sessões. Se tem, por exemplo, esse pigmento, se esse pigmento tem esse metal, a gente espera que seja um tratamento um pouco mais longo, né? Se não tem, se é uma tinta mais pura, se é uma tinta que foi mais superficial, a gente pressupõe que é um tratamento mais rápido de ser feito, né? Isso a gente não consegue dizer para o paciente ao certo na hora da avaliação. Então, a gente sempre diz, em média, 6, 8 aplicações, mas pode ser bem mais que isso ou um pouco menos. Depende muito de cada um. Vai depender das características da tatuagem, do tipo de tinta que for utilizado. E depende também da cicatrização do paciente, né? E da própria pele, no exatamente. Caso. Se é uma pele que cicatriza bem, se é uma pele que cicatriza rápido, é uma pele que está é uma pele que está mais apta a receber potências mais altas do aparelho, é uma pele que responde melhor em termos de cicatrização, então é a pele que a gente pode tratar de uma forma mais tranquila. Se é uma pele que cicatriza mal, se é um paciente que já tem um histórico de cicatriz, a gente tem que tratar de forma mais cautelosa, porque pode gerar alguma cicatriz e a gente tem que minimizar esse risco, claro. Então, doutora Danusa, seria interessante nós abordarmos agora as recomendações para pré e pós-tratamento. Bom, as recomendações pré-tratamento, tanto pré quanto pós-tratamento, a gente precisa evitar a exposição solar para que a gente faça um tratamento de forma adequada. Dependendo da região, claro, a gente tem que evitar o uso de ácidos, usados, é claro, só quando for recomendado pelo médico que está fazendo o tratamento, mas, no geral, evita usar qualquer tipo de produto na pele naquela região e só voltar a usar quando tiver realmente a indicação do médico. É interessante nós abordarmos também, doutora Danusa, a questão da anestesia, se é necessário ou não, porque a questão da tatuagem sempre implica em alguns questionamentos. Exatamente. Na remoção de tatuagem é necessário sim, nesse caso, usar anestesia. É um procedimento doloroso para ser feito sem anestesia. Nós temos
principalmente 2 tipos de anestésicos que nós, os médicos, podemos usar. Nós podemos usar tanto anestésico tópico, ou seja, aquele que é passado sobre a região, quanto anestésico infiltrado. Então, a gente pode administrar, a gente pode injetar anestésico na região para que o procedimento seja feito da forma mais tranquila possível. Muito bem, então vamos agora falar do laser CO2 fracionado. É o assunto de agora e a doutora Danusa, evidentemente, vai nos trazer essas informações e esclarecendo, né, aquilo que realmente conota a sua aplicação. Sim. Sempre que nós falamos em laser, né, tratamentos a laser, nós temos em mente que são tratamentos específicos para alguma condição. Então, como foi dito, o laser de diodo é específico para a remoção dos pelos. Então, é um laser que a melanina acaba absorvendo o calor. O laser de AG, ele é específico para a remoção de pigmentos. Então, o pigmento exógeno vai absorver o calor do laser. O laser de CO2, a água é quem vai absorver o calor desse laser. Então, é um laser que é usado principalmente para rejuvenescimento da pele. Tratamento de manchas como melanoses solares, um fotoenvelhecimento, pode ser usado para tratamento de cicatriz de acne, para cicatrizes, ou seja, ele tem uma infinidade hoje de indicações médicas com resultados bem satisfatórios. E com relação à questão da segurança, é um tratamento seguro, é um procedimento seguro? É um procedimento seguro, sim, para ser usado, mas esse tratamento em especial, ele tem que ser feito por um médico. É um tratamento que causa um dano celular maior, quando a gente se refere, levando em consideração os outros tratamentos a laser, então é um tratamento que tem que ser feito por um médico. Claro, um médico devidamente qualificado e que tem experiência na aplicação para que sejam minimizados os riscos de complicações, né, inerentes ao procedimento. E esse procedimento tem um tempo que demanda, em termos de sessões, a senhora poderia assim colocar de modo que a pessoa possa ter uma ideia sobre isso? É um tratamento que, é claro, que depende muito da indicação, né, para que a gente caracterize o número de sessões a serem realizados. Mas para cicatrizes de acne, por exemplo, a gente precisa de um número maior de sessões, 3, 4, dependendo da profundidade da cicatriz, dependendo da avaliação dessa cicatriz. Para rejuvenescimento da face, dependendo do grau de fotoenvelhecimento, também a gente pode pensar em média 2, 3 sessões, claro que dependendo da avaliação do paciente, mas em condições gerais, já na primeira aplicação, o paciente pode perceber resultados bem satisfatórios e, de uma forma geral, uma sessão de laser de CO2 já tem trazido excelentes resultados. Muito bem, e aí para a gente ir finalizando aqui, a questão das recomendações. Sim. Né? Eu gostaria que a senhora entrasse na questão do pré-tratamento, do pós-tratamento e que a gente definisse, né, as questões que envolvem, inclusive, a necessidade, né, de interromper rotina e da própria anestesia, se necessário. Claro. A necessidade de interromper a rotina, nesse caso, ela é necessária em função do pós-procedimento. É claro que, hoje em dia, existem diversas máquinas e diversos aparelhos que são aparelhos de lasers fracionados de CO2. Só que como são máquinas, cada máquina tem uma característica diferente. Então nós temos máquinas que são mais potentes, temos máquinas que são menos potentes. Temos máquinas que podem ter uma associação, por exemplo, de radiofrequência, otimizando assim o resultado, e máquinas que são um pouco menos potentes e que trazem pós-procedimentos mais tranquilos. Também, é claro, resultados um pouco mais pobres. Então, depende muito da máquina que se está trabalhando. Se a gente pensa num aparelho, num bom aparelho de laser de CO2, num aparelho que seja um pouco mais potente, num aparelho que traz uma radiofrequência associada, é um aparelho que vai trazer um dano de pele maior. Então, por consequência, se torna um tratamento claro, que traz resultados melhores, mas também que precisa de que o paciente se afaste das atividades diárias dele.
em média de 3 a 7 dias, né? Nunca tivemos nenhum caso de um paciente que precisou de mais de 7 dias de afastamento das suas atividades. É claro que isso não é regra, né? Cada paciente é um paciente, cada condição é uma condição e isso tem que ser bem avaliado. Mas uma média de 3 a 7 dias de afastamento das atividades, esse é o recomendado. 7 dias fica bem tranquilo. Muito bem, então vamos agradecer aqui a participação da doutora Danusa, né, Dias Alves, participando conosco aqui, trazendo informações sobre os lasers, vários tipos de laser. Você acompanha com exclusividade aqui, estamos na Clínica Leger em Porto Alegre, aqui na rua Guimarães Rosa 155, lembrando que a Leger tem também unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, em Porto de Galinhas, Recife também agora, com aquela proposta diferenciada do turismo de saúde que você pode acompanhar aí, inclusive, dentro do nosso tour que estamos fazendo aqui nessa clínica. Então, doutora Danusa, muito obrigado. O que a gente... É ação. Com a sua ajuda, neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.